Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Papo de Sócio depois de 2 semanas ausentes. E aí eu vou explicar para vocês daqui a pouco por que a gente ficou ausente tanto esse tempo, né? E aí tivemos um cenário também bem complexo na bolsa durante esse tempo que ficamos ausentes. Ficamos com a volatilidade muito alta, tivemos aí VIX acima dos 50 até, e foi bem complexo, né? Mas no final eu explico por que a gente ficou ausente e é uma surpresa boa. A gente está preparando um negócio muito legal, né? E hoje eu vou falar com o Vitor Branco, ele já deve estar entrando aí. Deixa eu só dar uma olhada no cenário aqui. Hoje o Bovespa subiu 0,36, continua com um cenário muito forte, está uma performance relativa até melhor que os Estados Unidos, né? A gente está vendo os Estados Unidos bem longe lá das máximas, e aqui no Brasil, ao contrário, a gente está bem perto da máxima histórica. Deixa eu até ver se a gente atingiu hoje, eu acredito que não ainda. Quem tá por aí, vai falando aí, pessoal, se meu áudio está ok, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Conseguem? Meu áudio tá ok? Fale aí no chat. Boa tarde, a Aline Soriani tá por aí. Ana Carol, o AF Natal, boa tarde. Deixa eu ver quem mais tá aí. Tudo ok, perfeito então. Beleza, deixa eu ver se o Vitão tá por aqui para me auxiliar. Cadê o Vitão? Fala, Vitor, beleza? Fala, Murilo. Fala, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, cara. E aí, tudo certo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos de olho nesse Ibovespa aí, que hoje tentou seguir subindo aí e fechou praticamente aí no 0 a 0, né? Tá numa região aí mais pesadinha. Deixou dois candles seguidos, né? Opa, deixou duas estrelinhas cadentes aí seguida, na região de topo, né? Mas tá Isso. faltando um pouquinho para a máxima histórica, né? Falta o quê? Uns 1.000 pontos? Falta hoje a máxima do dia 136, 150. A máxima da histórica acho que tá 137.400, 137.500. Então tá É, aí 1.300, um, 1.400 pontinhos da máxima. falta 1,20. E é óbvio que tu vê um espaço para correção agora, né? Não vou nem te perguntar, isso está muito claro, né? Tá longe das médias, mas eu quero saber a tua perspectiva, talvez até um mais médio prazo. Cara, tu enxerga essa alta sustentável aí, continuar esse movimento? Ou tu acha que é um movimento falso, alguma coisa do tipo? Tem Não, alguma. Will, eu acredito, assim, se a gente olha ali, falando de longo prazo, médio e longo prazo, eu gosto sempre de aumentar o time frame do gráfico, né? E a gente olhando ali o gráfico semanal do Ibovespa, a gente vê claramente que ele está dentro de um range ali, de um caixote que tem resistência justamente nessa região que a gente está encarando agora, que seria ali uma região dos 134 até 137,5 como resistência, e o suporte desse caixote seria ali no 118. Então agora a gente está operando aí, como se a gente estivesse operando uma lateralidade, a gente está na parte alta desse caixote, então é uma região de resistência importante. Então, graficamente, falando com você assim, eu vou acreditar que a gente pode almejar aí objetivos mais para cima, e aí a gente vai estar falando de máximas históricas aí para o Ibovespa, caso a gente consiga romper esse caixote para cima. Do contrário, a gente pode bater nessa região aí, fazer algum tipo de correção ali no semanal, até porque a gente está com essa região pesada e os indicadores também estão esticados, né? Se olhar estocástico e IFR, está tudo já chegando em região de sobrecompra. Então, é uma região aí que, pelo menos uma correção, seja ela no preço, seja ela no tempo, seria saudável até para a própria continuidade e rompimento dessa região importante. Boa. E eu estava falando antes de você chegar aí sobre o cenário que a gente passou, né? A gente ficou 2 semanas ausente aí de sem um programa. E aí foi um período até turbulento. E eu queria saber um pouco de tu, e aí saindo um pouco fora dos gráficos e tal, como foi esse período para você? Como foi teu comportamento? Como foi tua visão de trade? Eu acho que para muita gente, era um período que é normal, sabe? Tipo, o Sim. cara continuou tendo os mesmos tipos de operações que ele tinha antes. E na minha visão, não. Ela já é um negócio que você tem que ter um pouco mais de calma, entrar com a mão diferente, é, buscar ativos diferentes, até mesmo operações diferentes, como eu digo.
alavancagem, esqueci um pouco a alavancagem. Como é que foi esse período para você? Como é que você passou aí? O que tu fez durante esse período? Então, esses períodos, quando a gente tem esses estresses no mercado, que o mercado ele começa a ficar muito mais emocional até do que racional, né? Operar muita notícia, então a gente ficou muito guiado aí por notícias. Então, saía notícia no período da manhã, o mercado fazia um movimento, saía uma outra notícia no período da tarde, já mudava completamente a configuração. Então, até para você operar por gráficos, fica complicado nesse cenário. Então, assim, quando você tem uma volatilidade maior, eu gosto sempre de. Primeira coisa que eu faço é diminuir minha mão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir mão. Então, se eu opero com lote X, eu vou pegar esse lote e vou dividir pelo menos aí em 3, 4, 5 vezes e vou reduzir a minha exposição ao mercado, justamente porque a gente tem um mercado que está trabalhando com um range maior, né? Com movimentos mais erráticos também. Então, você precisa, na minha opinião, diminuir a mão para se defender, até porque senão você fica exposto a qualquer evento de volatilidade que possa vir a ocorrer, e aí você acaba se machucando sem ter a menor necessidade. Então, a primeira dica que eu dou para todo mundo, e eu faço, é diminuir volatilidade. Outra questão também importante, e aí para quem gosta de operar, principalmente aí em mercado de opções, nesse tipo de momento evitar operar esse tipo de mercado derivativo, mercado alavancado, e tentar operar apenas à vista, né? Porque, como eu falei, você tem movimentos com ampla volatilidade, operando aí notícias, então é importante a gente evitar exposição alavancada nesse tipo de cenário. Então, basicamente, eu opero única e exclusivamente mercado à vista, então só vou operar ações ali, esquece mercado futuro, esquece mercado de opções e vou reduzir o meu tamanho de mão normal quando eu opero no dia a dia dentro do mercado numa dinâmica normal de volatilidade. Então, diminuir a mão e buscar operar aí à vista. Foi o Pô, que eu fiz para mim. cara, foi um período muito complexo, assim, né? A gente via uns candles no futuro de 500 pontos, assim, nos 3, 2 minutos. E teve um dia da notícia falsa, que foi a segunda-feira, no outro dia a gente não teve, aqui o Papo de Sócio. E na terça-feira eu estava conversando com o João na ligação, eu falei, cara, ontem e tal, ele falou assim, cara, confesso que ontem eu estava afinando de operar também, tá? Exato, porque você fica exposto é como se você estivesse num campo de batalha ali, um tiroteio comendo solto, vem tiro de um lado, vem tiro de outro, é bazuca, é canhão, e aí você vai querer ficar no meio desse fogo cruzado. Então, assim, acho que a coisa mais racional que você tem a fazer é ou não operar, tá? Se você não tem essa gestão de risco bem apurada, não tem esse conhecimento técnico profundo, a melhor coisa a se fazer nesse momento é não operar. Às vezes, não operar também é operar. Ou então, se você tem conhecimento, no mínimo você tem que reduzir sua mão, fazer uma gestão de risco mais, mais na ponta ali dos dedos, porque é um mercado que fica bem complexo, né? Você fica à mercê de tweets, de notícias, e um mercado muito emocional, né? Eu me lembro que a gente estava no meio de uma reunião de mesa que a gente faz na Investify, né? E o Profit aqui chegou a travar tudo. Então, se você está com uma boleta aberta, alguma coisa desproporcional, nesse momento tu fica literalmente passageiro da agonia ali. Então, assim, tem que ter muito cautela nesses momentos. Foi mesmo, a gente estava lá no encontro de mercado, todo mundo lá, 180 pessoas, e do nada travou assim, tudo, o profit e tal, e foi O índice subiu, acho que foi 3 mil pontos reto, foi depois do tweet lá do Trump, alguma coisa. teve o do tweet do Trump e logo outro. A gente pegou dois momentos, o do tweet do Trump e o da notícia falsa, né? Na verdade, a notícia falsa foi antes e o meio foi o tweet do Trump negando o negócio, aí travou tudo. Exatamente. Mas legal, acho que o período meio já passou, né? Por óbvio, acho que a gente tem que ficar alerta, mas já deu uma acalmada, o VIX já está abaixo de 30, isso já é um bom sinal. Utilizar o VIX com esse viés é mais interessante do que utilizar quando as pessoas falam índice do medo, que não é bem isso, é mais a volatilidade do mercado. Então, você, Exatamente. você vê realmente aqueles ranges maiores nas operações e o perigo com operações alavancadas, né?
Mas Esse período mesmo, eu não sou um cara que opero com o VIX na tela. Esse foi um período que eu botei o VIX na minha tela aqui nos 5 minutos uhum. e fiquei com ele na tela, operando junto aqui o mercado com o gráfico do VIX na tela, acompanhando o intraday do VIX, porque justamente nesse momento você tem que estar de olho, porque é ali que você tem as informações, né? Até foi um período de experiência, porque eu acho que teve poucos de 2020 para cá. Acho que só um período que chegou perto, que foi na guerra, talvez. Mas, enfim, agora está um período mais calmo e aí a gente pode até falar sobre ações. Quero ver quem está aqui primeiro. O Alexandre chegou aí, Diogo, Luiz, o TG, salve TG. Tem um monte de gente aqui. Ó, o Leandro Tomé tá aí também, o Ivan Buccioni também, sócio do clube já há muito tempo. Siri tá aí. Pessoal, se vocês quiserem algum ativo, a gente vai falar sobre ele aqui, então comentem aí no chat. Peçam alguns ativos aí, a gente vai comentar alguma coisa aqui. Eu queria saber já de você, Vitor, tem alguma coisa que você está achando interessante que o pessoal ficar de olho agora, algum ativo, graficamente aí falando? Então, Murilo, assim, primeiramente a gente falando do Ibovespa, como eu falei, o Ibovespa está numa região já bem forte ali de resistência, de gráfico de time frame maior, gráfico semanal, topo de caixote. Ontem ele fez uma estrela cadente, hoje ele quase que fez aí uma lápide. Então, assim, são dois candles que requer um pouco de atenção, até pelo contexto gráfico da região que a gente está encarando agora dentro do Ibovespa. Está afastado das médias do gráfico diário, das médias curtas, média de 8, média de 20. Então, assim, a gente pode ver, sim, algum movimento de correção no curtíssimo prazo. E aí, para isso, eu gosto muito de olhar o gráfico de 60 minutos. Então, eu estou muito de olho na média móvel de 20 do meu gráfico de 60 minutos, porque se o Ibovespa perder essa média aí, pode ser que a gente veja essa correção se iniciando e aí pelo menos uma volta nessas médias mais curtas aí do time frame diário. E o Ibovespa, eu gosto sempre de olhar onde é que ele está, como é que está a dinâmica dele, porque ele serve para mim como um norte, como uma bússola para eu fazer as minhas operações no mercado à vista, aí nas ações, né? Então, assim, um Ibovespa muito esticado, para eu abrir uma operação de compra agora em algum ativo, tem que ser alguma coisa muito clara, justamente porque quando a gente se vier, por acaso vier a correção no Ibovespa, é natural que o mercado fique um pouco mais pesado e o que está subindo tenha dificuldade para subir. Mas eu estou de olho aqui, primeiro, hoje eu estava olhando muito a Petrobras, ela quase que saiu ali ativar um fundo duplo nessa região aí de suporte que ela encontrou ali entre os 30 e os 30,50, ela quase ativou ali o fundo duplo no gráfico de 60 minutos, mas bateu ali no topo, na região dos 30,80, sentiu, não conseguiu passar. Vai ter relatório hoje que ela vai soltar, não sei se já soltou, dá para soltar aí de produção e vendas. Vamos ver como é que vai vir, é um papel que eu vou ficar atento amanhã. Inclusive, foi um setor, eu estava olhando aqui, interessante a performance das petrolíferas e aí como um todo, porque a gente teve o petróleo fechando aqui ó, na mínima do dia, está aqui US$ 63 praticamente na mínima do dia, e a gente viu aí os ativos performando bem. A PRIO subiu 2,5%, Brave 0,6%, Recôncavo ficou no 0 a 0 e a Petrobras subiu 0,5%. Então, elas descolaram hoje da commodity. Então, isso aí também vejo como um sinal interessante. Então, eu vou observar a dinâmica da Petrobras amanhã. De mais ativos, assim, não tenho nenhum em mente agora aqui que eu esteja observando com mais vontade de comprar, justamente por essa condição atual aí do próprio Ibovespa. O Banco do Brasil até também está com uma configuração gráfica interessante, ele conseguiu fazer ali a ativação de uma trap, ou então rompeu ali um retângulozinho que joga lá nos 29 e pouquinho, então ainda tem algum espaço para caminhar, mas pela região gráfica do Ibovespa, eu estou vendo a abertura de posições compradas para fora do intraday com um pouquinho mais de cautela. Beleza. Eu quero falar de alguns ativos também, que eu tenho um kit aqui de ativos e até alguns eu até estou posicionado, já sabe quais são. E afinal quero que tu fale algumas coisinhas deles, mas vamos falar o que o pessoal está pedindo. Pode ser jogo rápido, tá? Eu sei que não sei se tu tá com o gráfico aberto na tela, mas Tá pode aqui, olhar. eu boto aqui, olha. Pô, tá legal, não tá? Bebais 3. Gosto desse aí também. Tá, tô até com uma dor de corno porque eu entrei na quinta e alfacei na sexta.
B E o baixo, negócio é o que eu falei, ele rompeu um caixote aqui quando ele ganhou essa região dos 28 e 20, e o alvo do padrão aqui, né, o objetivo gráfico, seria lá na região dos 29 e 10. Então ele está aí nos 28 e 50, ainda tem um pouquinho aí de cenário para subir, mas é aquilo, tem que ficar de olho no Ibovespa. é, tem que acompanhar a performance relativa e vou ver se eu tenho que acompanhar, Exatamente. tem que pagar para cima o pessoal. Mas eu vejo também como upside, até porque ela está mais atrasada em relação aos. Atrasado em relação aos pares. Itaú, se você for ver, está bem esticado, está trabalhando numa região de linha de retorno de canal de alta semanal, lá do ano que começou lá em 2020, tem um canal também de alta desse ano de 2025 que também está na linha de retorno, então o Itaú já está numa região de resistência mais forte, apesar de ser um papel também que está com uma tendência bem forte. O Banco do Brasil, sem sombra de dúvidas, do financeiro aí foi o cavalo que ficou para trás. E tem até uma particularidade. Eu falei com o Jair hoje, comentei sobre esse negócio de ficar um pouco para trás. E isso aconteceu em janeiro, num período bem semelhante. Era algumas semanas antes do balanço, só que aconteceu o inverso. O Banco do Brasil disparou e os Aham. bancos ficaram lá atrás ali, tipo, segurando, segurando, segurando. E aí, quando chegou, acho que 1 ou 2 semanas antes do balanço de Itaú, aí ela foi A turma acompanhou. e acompanhou. E agora está acontecendo o inverso. O Itaú foi e Banco do Brasil para trás. Então é algo para se observar também, não é para sair tomando, porque né, tem que tomar. Exatamente. E o Bradesco também está numa linha de tendência de baixa de semanal, então está numa região pesada, não é à toa. O Ibovespa está numa região pesada, Itaú, Bradesco. Então, assim, a própria Vale chegou numa linha de tendência de baixa semanal também. Então, é uma região que tem que ter bastante critério na hora que for escolher o ativo aí para operar. Isso já responde até o Felipe aqui que pediu YouTube BBDC, então já tem um contexto aí. Tá bem esticado também YouTube BBDC, mas também cuidado, não abre short, porque YouTube Exatamente, não significa que é para histórico. vender. Não significa que é para vender. É, mas YouTube tá em máxima histórica, cara. Tipo, tu vai vender o papel em máxima histórica, a chance de você, né, de dar Porque você não alguma. tem assimetria, né? O que a gente busca é assimetria. Você abrir agora uma boleta na compra em Bradesco, em Itaú, com Ibovespa nessa região, eu acho que a assimetria não está favorável ao trade. Então você tem que esperar fazer uma correção para tentar pegar um pouco mais próximo das médias, com uma assimetria um pouco melhor, um stop também mais aceitável do que sair comprando no topo agora. Beleza. Petro aqui, o Alexandre pediu, a gente já falou. O Gilberto pediu BRF, essa é interessante. BRF Essa é o que a gente estava falando dos ativos que ficaram para trás. A gente viu aí JBS correndo, BIF correndo, a Marfrig correndo, e ela ficou atrasada. Agora ela começa a querer recuperar o tempo perdido. Hoje, mais uma vez, se não me engano, deixa eu abrir aqui, ela foi a única que subiu do setor. Você teve aí BIF caindo 2,8, Marfrig 0,8, JBS caiu 2,8 e ela ficou estável aí com uma leve alta de 0,2, fechando perto da mínima do dia. Está brigando ali na região da média móvel de 200 do gráfico diário, mas é um ativo que ativou ali um fundo duplo depois do movimento de correção e está com uma dinâmica agora de topos e fundos ascendentes. É um ativo que eu gosto, tem média de 8 subindo, 20 subindo, 50 subindo, e está brigando ali na região da 200. Enquanto se mantiver aí no curtíssimo prazo, acima da média móvel de 8 períodos do gráfico diário, é um ativo que pode preservar essa dinâmica de momento mais comprador no curtíssimo prazo. boa. O Alexandre agora pediu Clabin 11. Klabin, vamos olhar Klabin aqui. Klabin estava numa região interessante que eu olhei ontem de gráfico semanal, que é uma linha de tendência de alta. Ela está na linha de tendência de alta do gráfico semanal no canalzinho de alta. Está tentando ganhar aqui a média, já ganhou na verdade a média móvel de 20 e a 8 está quase cruzando a 20 aqui para cima, tá? É um papel que pode sim engatar aí um novo momento aí mais comprador, tá? Precisa, na minha opinião, aqui fazer um pivô de alta. Ele ainda não tem um pivô de alta, tá? Ele tem só uma perninha de alta aqui que rompeu as médias curtas. Ele fazendo um pullback nessas médias curtas já ascendentes e retomando ali a subida,
para desenhar esse primeiro pivô de alta nessa região aí de LTA, de canal de alta semanal, ficaria bem interessante, mas é um ativo que eu estou de olho também. Boa. Deixa eu ver aqui. Aí já entra num kit que eu queria falar. O André aqui pediu açaí 3 e era uma das que eu queria falar. Não, eu já vou falar. Tem alguns papéis, eu até estou posicionado, que eu gosto, que eu acho que está num momento interessante, mas são papéis até um pouco perigosos. Então tem que ficar de olho, por exemplo, em juros. Se Sim. juros cai, aí não dá para não dá para fazer nada, mas são papéis até que já estão esticados. Um é Lorena, outro é Açaí e o outro é Tenda. Tenda eu não tenho, mas Açaí e Lorena tô desde semana retrasada, eu acho. Açaí, a gente, lá na Investify, foi um case que a gente pegou bem, a É, gente pegou ali perto dos 7,80. Ele estava ativando um ombro, cabeça a ombro invertido numa região de fundo gráfico semanal, também fundo gráfico diário. As médias aqui no gráfico diário já estão todas elas alinhadas, então a 8 subindo, a 20 subindo, a 50 subindo, a 50 está cruzando a 200 hoje, está fazendo aí o Golden Cross, o cruzamento de ouro, né? E está fazendo um alinhamento que eu chamo de alinhamento perfeito aí dentro do gráfico diário com as médias que eu uso, tá? Agora, ela largou hoje um candle mais feiozinho, fechou perto da mínima ali, uma estrela cadente, mas se você fizer aqui a projeção dessa figura que ela fez aí no semanal e no gráfico diário, a gente tem objetivos bem mais para cima, tá? Tem ali um primeiro objetivo por Fibonacci na região dos 10,50 e depois o objetivo do padrão gráfico seria lá nos 12,60. É um papel que, enquanto estiver performando aí acima das médias, pode botar aí média móvel de 8, média móvel de 20. Enquanto estiver trabalhando acima dessas duas médias, eu fico tranquilo aí com o açaí, tá? A dinâmica dele tá bem interessante, bem bonitinha, fazendo aí uma reversão aí em gráfico de time frame maior, o que não impossibilita eventuais movimentos de correção mais fortes, até porque a volatilidade desses papéis são maiores, então a gente tem que entender isso também. Então, um movimento de queda em açaí de 4, 5% é normal, não é nada absurdo, tá? Então, tem que ter isso em mente. essa Açaí é um papel que eu gosto. Lojas Renner, deixa eu ver como é que fechou. Também Lorena. foi um papel que devolveu alguma parte da alta hoje, mas está ganhando uma retração aqui de 61,8 de Fibonacci, de uma pernada de baixa, que trouxe ela lá dos R$ 17,20 para os R$ 10,60, tá? E aí, ganhando essa região de 61,8, ela abriria uma volta aqui pela dinâmica de Fibonacci no topo do Fibo, está lá nos 17. Também está vencendo uma LTB de um canal de baixa de gráfico semanal. Então, na sexta-feira agora, quando fechar esse candle semanal, vai ser importante a gente entender se a gente vai conseguir de fato quebrar essa linha de tendência de baixa do semanal ou não. Se quebrar, sinal positivo, e aí eu vou acreditar com mais confiança aí numa volta nos 17, tá? Por um acaso, se devolver aí e fechar abaixo dentro do canal de baixa ainda do semanal, aí a situação fica um pouco pior. Então é um papel que tem que ficar muito atento aí como é que vai fechar esse candle na sexta-feira, o candle semanal. São papéis que já estão lá na região Estão bem sofrida, esticados. não dá para entrar, mas fiquem de olho, mas tem que ter continuidade da queda de juros. Se Exatamente. E é olhar as pra... médias curtas. Olhar, loja Gênero, por exemplo, está afastada da 8, está afastada da 20. Então, monitorar essas médias aí. são papéis muito interessantes. Tem tenda também, mas está em região já bem de topo, né, tá bem esticado. Outros, se puder olhar aí. E eu acho que. Deixa eu ver aqui. Temos a testando o topo também dos R$ 17. Bateu lá e sentiu, inclusive. Nos últimos 3 dias, corrigiu aí e hoje, inclusive, fechou na mínima. Queda de 3,7, perdeu a média móvel de 8, fechou abaixo da 8, coisa que ele não fazia, não fechava abaixo da média móvel de 8, desde a última vez que ele fechou abaixo da 8 foi 8 de abril. Então, 3 semanas trabalhando acima da 8 e hoje, pela primeira vez, ele fecha abaixo da média móvel de 8. Então, ele pode engatar agora um movimento de correção um pouquinho maior, até a média de 20, pelo menos. Então, é um papel que testou ali a região de resistência dos R$ 17 e sentiu.
Boa. Deixa eu só dar um recado aqui pro pessoal. O Matheus ele escreveu aqui: Vitor, vale no gráfico mensal pode ser considerado um triângulo, um fundo. Explica isso aí, e aí eu já. O que eu quero falar sobre gráfico depois. Deixa eu puxar aqui, ele pediu. Vale no gráfico Tá mensal pode ser um triângulo. Sim, é exatamente isso, Matheus, que eu tenho desenhado aqui no meu gráfico semanal, não estou olhando o mensal, mas você tem ela dentro de um range, era um retângulo que nasceu lá no ano de 2021. Aí ela fez três topos na mesma região. O último topo foi lá em fevereiro de 23, e a partir desse período de fevereiro de 23 para frente, ela começou a fazer topos menores dentro desse retângulo. Então aí eu desenhei a LTB. E aí pela quarta vez agora ela está testando essa LTB. E aí se você usar essa LTB com os fundos anteriores, é justamente um triângulo, seria um triângulo descendente, que estaria sendo desenhado aqui no gráfico semanal da Vale. E ela está justamente brigando na LTB desse triângulo. Por isso que eu falei que a própria região da Vale agora é uma região um pouquinho mais complexa, justamente porque ela está encarando essa LTB aí do gráfico semanal, que também vai estar presente ali no gráfico mensal. perfeito. E aí, falando sobre gráfico, aí o pessoal que tem dúvida em gráfico, eu quero fazer um convite para vocês e explicar o porquê que a gente ficou sumido 2 semanas. A gente estava sumido, a gente estava preparando um negócio muito legal, que é a imersão Investify, e finalmente chegou a data, gente. É semana que vem, dia 5. Então, convide os amigos. Se você está assistindo essa live, convide os amigos, manda essa live para a galera para assistir, para entender um pouquinho do que fala aqui e para vocês entenderem mais como vai ser essa semana. Vai começar segunda-feira. Na segunda-feira o grupo abre, então começa aquele tiroteio lá. Já tem pelo menos 4 grupos, então corre, garante sua vaga que vai esgotar. E aí o grupo abre na segunda. Na segunda você já vai ter acesso ao encontro de mercado com todo mundo. Esse encontro também, as vagas são limitadas, tá? Então não sei se todo mundo vai conseguir participar. Começa às 2 horas da tarde o encontro e à noite já vai ter uma aula com o João Ascoli. E aí vai ter aula todos os dias. Tem dia que vai ter até 2 aulas. Na terça tem 2 aulas e o grupo fica aberto até na outra segunda-feira. Então você vai ter acesso, por exemplo, ao Vitor aí, que vai fazer uma aula também na sexta-feira sobre gráfico. Vai estar até com o mercado aberto. Vai ser o básico. Aí, se você quer saber o básico de gráfico, você vai saber, tá? Todos os conteúdos ficam gravados, você consegue assistir em qualquer horário depois, no final de semana, tá? Vai ter uma aula também muito interessante com o mercado, sobre o mercado americano. Inclusive, já quero fazer um convite para todo mundo que está aqui na quinta-feira. Eu vou fazer uma live, provavelmente eu vou marcar ainda o horário com o Jean, mas provavelmente vai ser às 19 horas. A gente vai conversar um pouco sobre o mercado americano. Então tá um momento complicado lá. Será que é o momento de entrar? Será que é o momento de oportunidade? Mas não é isso só. A gente vai entender como é que o Jean começou lá no mercado americano. Ele é um cara que mora lá nos Estados Unidos e tal, tem contato com a cultura, conhece bem lá, já opera lá. Então a gente vai ter um bate-papo muito legal. Vai ser um papo de sócio número 2 aqui nessa semana. Então fiquem ligados aí, quem está nos grupos free, quem está nos grupos da Investify, você também que é seguidor aqui da Investify, fica ligado que na quinta-feira a gente vai estar ao vivo de novo, dessa vez com o Jean para falar sobre isso e reforçar esse convite. O Jean vai fazer essa aula no sábado, sem ser esse agora, o próximo, sobre como entrar no mercado americano. Beleza, pessoal? Então não se esquece, o link está na bio para você se inscrever se você não está inscrito ainda e para mandar para os amigos também, tá? Convida todo mundo aí que você puder para essa imersão, é imperdível, cara. Acontece poucas vezes no ano, né? Muita gente pediu, a última foi em novembro, para você ter noção. Então é uma oportunidade única, é muito material, a ferramenta vai estar liberada, inclusive o Sonar, tá? Beleza, Vitão? Vou comentar mais 2 ativos que até também estou neles, mas já está tudo bem encaminhado, tá? E também é uma visão um pouco mais longa, né? Que é um Civic 1998 e o outro é um Gol. Esse, Gol você não esse conhece. Civic. O, Gol- Qual era, qual era o Civic mesmo? o Civic é Ambev. Cara, o Civic pesado. Cara, não deve, cara. Esse papel ele rompeu uma região importante, cara, do gráfico semanal aqui.
ele tinha uma LTB aqui, um canal de baixa, e ele passou aqui a última região de topo, que estava nos 13,68, 13,70 e foi embora. Ó, já tá hoje nos R$ 14,50. Então, assim, papel bem forte. Quando a gente olha aqui o gráfico diário, a gente vê que ele pegou essa região de resistência ali que eu falei, dos 13,70 mais ou menos, ficou ali de lado, pererecando, chegaram as médias curtas, média de 8, média de 20, ele pegou as médias e retomou aí a tendência. E agora eu tenho um próximo objetivo aqui nos R$ 14,75, tá? Já está se aproximando até dessa minha próxima projeção que eu tenho aqui, uma projeção curtinha de Fibonacci. Mas é um papel que pegou uma força de tendência bem forte. Quando você olha aqui pelo gráfico semanal, dá para ver claramente que ele está aí indo pela média móvel de 8, que é uma super tendência de alta aí no gráfico semanal. Papel bem forte. Meu racional para esse papel foi o seguinte: eu sou aluno do ascolismo, né? Aí depois cara, enquanto o couro tava comendo no mundo, o Ibovespa caindo muito, ele tem uma certa ânsia no Ibovespa, vantagem alta no Ibovespa. Ele não sofreu se tu olhar no gráfico, ele ficou ali naquela região desse topo aí, não caiu. Aí eu falei, pô, esse papel tá muito forte, cara, ele vai romper esse topo quando o Ibovespa retomar. Aí eu peguei. E foi interessante, tipo, foi uma entrada que também não era para ficar o tempo todo na tela, era uma coisa mais Aham. é, médio prazo, e deu certo, assim, tá funcionando. E esse Civic é legal, tem um papel de tiozão, né? E agora tem o Golzinho. O Golzinho é Eletrobras. Cara, Elete era o papel que eu tava de olho e perdi a entrada dela. E agora ela tá rompendo aqui, que eu tô olhando, já tem um tempo que eu não olhava, ela tá rompendo uma região importante semanal, que ela tinha um caixote no semanal com suporte ali na região dos 30 e, deixa eu ver aqui, 30 aí, suporte na região dos 32 e resistência mais forte ali na região dos 43. E aí ela estava dentro desse caixote no semanal e agora ela está querendo fazer o rompimento dessa região, assim como o Ambev. Também indo numa super tendência de alta no gráfico semanal, sendo carregado pela média móvel de 8 períodos do gráfico semanal, papel com uma dinâmica bem interessante. Também fez o mesmo movimento que a Ambev no gráfico diário. Chegou nesse topo do caixote, lateralizou, a média móvel de 20 chegou nos preços e aí, quando encontrou, ele retomou aí a tendência de subida e está rompendo agora uma região importante. Enquanto estiver trabalhando acima da 8, acima da 20 aí, tu pode seguir nesse trade tranquilamente. Eu peguei ali nos 53, então tá tranquilaço. Mais um papel aí, pessoal. Ó, pediram Suzano. Essa eu não gosto. É Suzano fez que ia e não foi. Na semana passada, ela ameaçou romper aqui a média de 20. Isso aqui foi na semana passada, no início da semana passada. Mas não conseguiu romper. Mais uma vez, bateu na média móvel de 20 do gráfico diário, bateu no topo no canal de baixa aí do gráfico diário e veio pancada para baixo novamente. Está voltando para testar aqui a última região de fundo aí, que foi na região dos R$ 50. E se perder, ela pode acelerar o movimento mais uma vez em direção à linha de retorno desse canal de baixa, que aí no olhômetro aqui vai dar mais ou menos ali nos 47, 47,5, tá? Então, se perder esses 50 aí, cuidado com o Aí papel. também. Inclusive, posso estar louco, mas coloca o gráfico do dólar do lado de Suzano. E vê se. É que, óbvio, os ranges são maiores do dólar, tá? Mas é bem parecido. O dólar tomou uma pancada também, né? Vamos É, ver. É um ativo que, assim, está numa região interessante de gráfico semanal, que é a média de 200 ali do gráfico semanal, mas ela não conseguiu passar da média de 8 quando você olha no gráfico semanal. Ela fez o repique, bateu na 8 descendente, e já retomou a tendência. Então, quando você olha esse ativo no gráfico semanal, você tem ali uma briga da média móvel de 200, que está flat, que está plana, inclusive foi onde ela marcou o último fundo do papel lá atrás ela segurou aqui, ó, no mês 7 de 24 e no mês
e no mês 9 de 24. Então, em julho e setembro de 24, ela fez um fundo duplo nessa média de 200. E aí foi lá em cima e agora voltou novamente nessa média de 200. Ela tentou sair para cima quando voltou ali, só que aí pegou na 8 descendente e já está trabalhando na 200 de novo. Se perder essa região aí, complica a situação para a SUSB aí, inclusive no gráfico semanal. Tá? Essa daí eu nem acompanho. Pô, aí é foda. Linguiças artesanais Loben. Gente 3 pediu. O Vitão Rio. Lá vem as pegadinhas. Rente 3. Cara, Rente 3, se não me engano, o Murilo tava com sonar muito. Ah, que isso? Tava com sonar muito comprador. E de fato, isso aqui é um. Quem gosta aí de Al Brooks é o canal estreito de alta aí. Quem gosta aí daquele setup que eu falei de super tendência de alta aí no gráfico diário, tá? Indo embora aí. Não tem nem como ficar na frente desse bonde, pelo amor de Deus. Está chegando numa região de topo aqui, resistência, mas a tendência aí muito, muito forte mesmo. Papel tomou o rumo aí e está indo igual um foguete para cima. Super tendência de alta, tá? Média móvel de 8, enquanto estiver acima dela, quem está no trade segura e vai até o mercado te tirar. O mercado te tirar, que eu digo, é fechar abaixo da 8. Prio, acho que a gente não falou, Rodrigo. Prio não, vou até olhar a Prio aqui, mas eu vi ela foi a que melhor performou hoje no setor, mesmo com essa pancada no petróleo, subiu 2,5. Mas se você olhar, ela tá um caixote aqui entre o primeiro alvo de um pivô de baixa e o segundo alvo do pivô de baixa. Ela até segurou no segundo alvo aqui e aí ela começou a lateralizar, tá? Lateralizou e agora a média móvel de 20 acabou de chegar nos preços. Seria interessante eu conseguir mostrar aqui, ó. Vou tentar mostrar. Tá aqui, ó, essa linha verde aí, ó, é uma projeção que eu tenho aqui de um pivôzão de baixa. Aqui era o primeiro alvo do pivô, aqui era o segundo alvo do pivô. Tá dando para ver aí, Murilo, que eu não estou enxergando nada. Vendo sem dar. E aí, ó, a gente chegou no segundo alvo, fez pullback no primeiro e está lateralizando aqui, ó. E a média de 20 descendo, hoje chegou nos preços, tá? Então, isso aqui pode fazer um power breakout de baixa, é quando o mercado fica lateral, bate na 20 e retoma a tendência, ou se ela ganhar essa 20 e ganhar essa região aqui de topo, a gente pode ver o papel engatando um momento um pouquinho melhor para cima. Então, agora é observar a dinâmica aí nos próximos dias. Boa. Dá uma olhada em B3. Cara, faz tempo que eu não olho B3. Deve estar um foguete, né? Isso aí. Tem Eu tempo que apaguei. eu não olho. É um ativo sensível a juros, né? Tem tempo que eu não olho também. Tá no segundo alvo aqui de uma projeção que eu tenho. Fez hoje uma estrela cadente, mas está ainda acima da 8, acima da 20, acima da 50. Todas elas subindo, com a 200 também subindo, médias alinhadas. É um papel que está trabalhando acima das médias, pode fazer alguma correção até essas médias mais curtas do gráfico diário, assim como o Ibovespa também pode fazer, mas a tendência é uma tendência de alta, tá? E no gráfico semanal, ela está encaixotada e a região de resistência mais forte aí desse caixote está ali nos R$ 14,80, mais ou menos, tá? Então, ela tem ainda, sob perspectiva de semanal, algum espaço para subir, tá? Em que pese no diário ela está esticada e pelo menos merecer aí alguma correção até as médias mais curtas desse time frame. Boa. Acho que aqui Aguinaldo pediu Redditor. BRF a gente já falou, Marcelo. Falou que foi uma primeira. RDOR. Redditor está num canalzinho de alta aqui e ganhou um topo. Ganhou um topo aqui recentemente. Esse topo, essa máxima aqui, 2,30 e 60, ele está rompendo. Tem um pivôzinho aqui, deixa eu projetar esse pivô. Foi alinhado aqui em médias, então pivô alinhado a gente projeta. Tem um alvo aqui nos 32,30, seria um segundo alvo desse pivô, e depois lá nos 34,60. E aí seria esse terceiro alvo já lá quase na linha de retorno do canal de alta, tá? Então agora, primeira região aí 32,30 e depois 34,60 como objetivos aí do pivô de alta que ela fez aqui no gráfico diário. Esse pivô de alta
bonitinho ali, saindo da linha de tendência de alta desse canalzinho de alta, tá? Então ela voltar no topo do canal não seria nenhum absurdo. Certo. O pessoal pediu mais alguma coisa aqui, BRF a gente já falou, beleza. Cara, acho que é isso, né, Vitão? Tá bom, Acho, né? acho que Estamos tá, aí né? 50 minutos. O pessoal matou a saudade da gente. Estou lembrando que quinta-feira, feriado, não viagem, que tem mercado na sexta, tá? Estão ouvindo barulho aí? Acho que espero que não, mas não viagem, mercado tem na sexta. A gente vai fazer uma live na quinta com o Jean. Vai ser muito legal um bate-papo entre eu e ele. Vocês vão conhecer um pouco sobre ele, como que ele foi parar nos Estados Unidos, como que ele entrou na bolsa de lá, o que ele opera lá, quais ativos que ele enxerga lá. Então vai ser mais sobre o mercado americano. Um papo de sócio especial sobre o mercado americano. E aí o Alexandre, Vitor, qual O média média móvel? móvel que eu uso no IFR, eu uso o IFR de 14 com a média móvel de 9, tá? Mas E aí, assim, se você quiser mais detalhes sobre isso aí, desculpa te cortar, Vitão, entra na imersão. É, exatamente, vamos para a imersão que lá vocês vão conhecer todas essas coisas que eu uso aqui no gráfico, enfim, e é uma oportunidade de adquirir conhecimento, né? Ali a gente tem um ambiente muito legal, uma troca de informações muito legal, vão ter acesso a ferramentas importantes que a gente usa no dia a dia, como o Sonar, como o Murilo falou. Então, assim, vai ser uma semana bem interessante aí para a turma que gosta de mercado. boa. O João acabou de chegar aí, acabou de chegar também no Brasil, né? Então ele deve estar assistindo aí, deve estar no táxi, aí no carro assistindo, vai se ferrar agora, vai pegar umas 3 horas de trânsito até chegar em casa nesse horário de Guarulhos, da casa dele, tá ferrado. Beleza, pessoal? Então, recado dado. Vitão, quer dar um recado final? Quero a turma que está aí tomar cuidado agora com o Ibovespa, o movimento está esticado, como a gente falou no início da live aí, deixou os últimos dois pregões aí foram candles que requer aí a nossa atenção. Quem está aí operando, olhando mais a tela dentro do intraday, ficar muito de olho na média de 20 aí do gráfico de 60 minutos. Se perder ela, a gente pode ver algum movimento de correção até as médias mais curtas do gráfico diário, que não seria nenhum absurdo, a turma já fica assustada. Seria inclusive um movimento interessante de se fazer para ter um movimento mais saudável aí, caso venha aí o rompimento dessa região de resistência mais forte dos 134 até os 137. Então, ele fazer uma correção seria até saudável para o próprio movimento aí, olhando mais médio e longo prazo. Tá? Então, só essa observação aí, mais uma vez, deixar o convite para a turma se inscrever aí na semana de imersão na Investify e a gente vai aí trocando ideia aí ao longo da semana nas redes e na própria semana aí da imersão que está chegando. Né? Beleza, pessoal. Obrigado pela participação, hein? Pessoal do chat aí, um abraço a todo mundo. Um abraço quem é do clube. Quem não é, a gente se vê semana que vem na imersão Investify. Quero ver todos vocês lá. Vai ter um primeiro contato comigo também às 6h30. Eu vou explicar como é que funciona o clube, as ferramentas, bem básico, bem simples. Vai ser um onboard aí, todo mundo que vai participar da imersão. E aí, lembrando, live na quinta, provavelmente. Eu vou confirmar os horários. E a imersão começando segunda-feira, mais uma vez. Beleza, pessoal? É isso. A gente se vê. Grande abraço. Valeu, Vitão. Valeu, Murilo. Um abraço, pessoal. Falou. Tchau, tchau.